Bom dia, chegamos ao terceiro dia de Rio to See Alive e a metade dessa nossa maratona de conteúdos. Antes de começar a programação de hoje, eu gostaria de mais uma vez fazer um resumo do que a gente teve aqui ontem. Ao longo desses, na verdade, esses 2 dias, a gente tem ouvido muito palavras de otimismo, né? Colaboração, adaptação, confiança, parceria, solidariedade, consciência, generosidade, reputação, tem sido repetido aqui nos mais diversos painéis e pelos mais diversos palestrantes, né? Sejam eles de que setor. Então, isso acho que tem apontado aí para uma luz, para um período pós-pandemia que pode ser bastante promissor. A gente começou o dia de ontem com o painel Pluriautores, a escrita em diferentes suportes. Foi bastante interessante compreender como alguns escritores e roteiristas estão navegando, né, entre o mercado editorial e o audiovisual, e como esses dois mercados estão possibilitando que esses profissionais amplifiquem suas formas de criar conteúdo. Na sequência, a gente teve o painel Educação Sem Fronteiras, Ensino à Distância e High-Tech, onde a gente teve uma discussão importante sobre os desafios e vantagens de se usar a tecnologia a favor da educação, principalmente por uma necessidade de adaptação em tempo recorde, devido ao contexto atual. No audiovisual, a gente teve o painel Arte da Negociação, com a Yafa Brits, o Rodrigo Teixeira e o Thiago Mello, que apresentaram o desenvolvimento de algumas obras, como Minha Mãe é uma Peça, 3%, O Farol, imprimindo em suas falas a certeza de que lealdade, confiança e respeito, sejam com financiadores ou criadores, atores ou técnicos, são palavras-chave na construção de parcerias de longo prazo. Na sequência, a gente teve um painel falando de inovação, de ações de impacto na pandemia e qual a perspectiva de como a gente vai sair disso, né? E foi muito legal ver a química entre os palestrantes. O Fábio Porchat foi a cereja do bolo e ficou claro que a geração empresarial atual está muito mais consciente e solidária, né? O que, claro, dá uma esperança grande, né, de um capitalismo mais consciente daqui para frente, né? A gente vê surgir uma geração de empresários e empreendedores que percebem e sofrem com a desigualdade do país e estão buscando se engajar, né, na mudança dessa situação. E, quem sabe, a pandemia pode ser um gatilho para acelerar essa mudança. No painel Humanização da Prática Médica, a conversa ratificou, mais uma vez, a importância na valorização dos profissionais de saúde e de pesquisa, e abordou muito o impacto da tecnologia e a necessidade clara, né, de um cuidado com o outro no momento de pandemia. Eu participei de 2 painéis na sequência do Creative X, o primeiro sobre a era da reputação, onde a gente teve uma conversa bastante profunda sobre a questão de reputação de marcas e o processo de construção dessa reputação, que passa muito também por essa questão, né, de consciência maior com as questões, né, ambientais, sociais, né, processos de governança, cuidado com os colaboradores, e que, inclusive, isso hoje começa, né, isso já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia, mas se acelerou a preocupação, inclusive como critério de investimento. E a gente finalizou o dia com o painel O Show Tem que Continuar, o meu amigo Lois Black,
fundador do SXSW, com a Patrícia do YouTube e o Ricardo da Ambev, falando um pouco sobre a questão, né, do cancelamento de grandes eventos, como o próprio SXSW, e como a comunidade criativa, né, foi obrigada a se reinventar rápido e buscar novas formas de se manter unida, manter em contato, co-criar. Então, na verdade, né, ficou muito nítido, inspirador nesse painel que a nossa essência é uma essência coletiva, né, que o nosso futuro é estar juntos de novo, né, fisicamente daqui a algum tempo, mas que no fundo a arte de criar ela independe da gente estar sentado, né, no mesmo sala ou frequentando o mesmo festival. A gente pode fazer isso com muita propriedade, cada um das suas casas, né, e fazer isso com muito sucesso, né, que às vezes na escassez de recursos é exatamente quando surgem as melhores ideias. Bom, a gente tem um dia longo hoje, repleto de conteúdos que eu tenho certeza vão ser bastante inspiradores também. E se você perdeu algum dos painéis de ontem, está tudo aqui no nosso canal do YouTube. Um bom dia e aproveitem o conteúdo de hoje. Tchau. Olá, eu sou a Camila Perlingeiro, da Mapalab, e junto com a Ana Paula Costa e a Marta Ribas, nós somos as curadoras do Story Village, que é a área dedicada à literatura e ao mercado editorial no Rio 2C. Estamos muito felizes com a realização do Rio 2C Alive, e em nome do Rio 2C gostaríamos de agradecer a presença de os palestrantes, o moderador e a você que nos assiste. E é com muito orgulho que eu apresento o painel Como mercado online. No momento de pandemia e de uma crise econômica sem precedentes, o mercado editorial vai sofrer muito e ele precisa se reinventar e buscar alternativas em um mercado que ainda é tímido. E é por isso que convidamos 2 executivos de 2 plataformas digitais, a Bibliomundi de e-books e a Ubis. O Rafael Sequin é o CEO da Bibliomundi e uma das pessoas que eu conheço que é mais antenada no consumo digital do país. E o Eduardo Albano é cofundador da YouBook, que é a maior plataforma de streaming em áudio da América Latina. Eles estão aqui com a gente hoje para discutir a sua visão de como que as editoras estão se organizando digitalmente e como que isso vai impactar a indústria de livros no país. Eles serão mediados pelo editor-chefe do Publish News, o jornalista e escritor Leonardo Neto. Eu queria só avisar vocês, todo mundo que está aqui nos acompanhando, que vocês podem ativar a legenda diretamente aqui no canal. Quando ativar a legenda, você pode escolher o idioma. Obrigada a todos mais uma vez e vamos começar? Camila, super obrigado pelo convite aí do Rio to Content, Rio to See, e agradecer também ao Rafa e ao Edu, que são 2 amigos, de estar aqui com vocês hoje. Eu queria começar essa nossa conversa, Edu e Rafa, perguntando para vocês como é que vocês estão lidando com essa situação enquanto pessoas, né? Vocês estão isolados em casa, como é que está sendo esse procedimento aí para vocês? Rafa. Bom dia ou boa tarde, não sei quando isso vai ir ao ar ou quando a pessoa estará assistindo. Gostaria primeiro de agradecer o convite pela Camila, muito obrigado, adoro poder participar de eventos como esse, é um evento muito bacana e fico muito feliz. Eu conheço da época que era exclusivamente para cinema e hoje em dia para outras formas de entretenimento, como o espaço para o nosso mercado editorial. Então vamos lá. Como pessoa, é aquela coisa, né? Lá na empresa, a gente sempre trabalhou com home office, né? Já desde o início, porque a gente tenta ser uma empresa digital não só no discurso, mas também na implementação. Então, a gente sempre trabalhou um pouco mais com horários flexíveis, algumas vezes a gente ficava muito em casa, outras vezes a gente ia para o escritório,
Hoje a gente só está saindo de casa mesmo para ir para o supermercado, então a gente está ficando bem assim, enclausurado. E eu diria que, como você vê aí pelas internets, memes, essas coisas, acho que a gente tem que realmente agradecer que a gente não está nessa situação nos anos 80, 90, que a gente estaria, sabe, só com talvez TV a cabo para sobreviver, né? E com essa sorte a gente consegue, que é uma coisa que a gente já experienciava, né? Eu, como consumidor de conteúdo digital, né? Desde a época que eu trabalhava no mercado editorial, que eu adquiri comecei a adquirir para poder ler o conteúdo da editora que eu trabalhava, isso está sendo uma grande assim salvação, né? Poder estar em casa e tipo, poxa, acabei o livro, eu posso simplesmente emendar em outro, independente de ser uma obra aqui nacional ou internacional, e sabe, a vida que segue muito bem entretido, então assim estamos tranquilo, sabe? E você, Edu? Eu primeiro agradeço. Está se Estou me comportando? comportando. Eu tenho 2 filhos, e aí eu estava vivendo um momento de caos num apartamento com 2 crianças. A gente decidiu ir para uma casa da família mais isolada, assim, de tudo, que ainda mais para quem mora em prédio, tem aquela preocupação com o elevador, de colocar a mão, aí você pede comida, aí vem o entregador, aí você tem que higienizar tudo. Então estava uma situação muito estressante para a família toda, né? Então a gente resolveu ir para um lugar mais isolado, mais aberto, para ficar mais tranquilo em relação a isso. Aqui a gente usa bem menos álcool gel, as crianças não saem, é o mesmo procedimento de quarentena, a gente só sai para ir no mercado quando acaba a comida e volta. E assim, sobre a parte de home office, no YouBook era um palavrão, tá? Eu assumo. Apesar de ser uma empresa de tecnologia, era uma coisa que a gente não gostava muito e a gente achava que não rendia, mas a gente criou um método de trabalho com Hangout, com todas essas ferramentas assim, e está indo muito bem. A produtividade nunca é a mesma, lá nós somos em cerca de 80 pessoas já, e é difícil a gente manter a produtividade de todo mundo como se tivesse presencialmente. Mas a gente está conseguindo, eu acho que é uma lição para todo mundo aí, isso daí. A gente tem que pensar sempre no lado bom. Eu acho que o mercado todo vai mudar, todos os mercados, assim, se a gente for pensar em cada mercado, cada um deles tem uma particularidade, e esse nosso mercado, eu acho que ainda mais, assim, deu um empurrão a mais para o digital aí, e não só de formato digital, mas vender livro físico digitalmente, eu acho que isso vai ser muito benéfico também. Sem me antecipar as perguntas. Edu, eu queria aproveitar que a bola está contigo e dizer, né, para quem não acompanha esse mercado específico do audiolivro, é que ele teve um boom, especialmente em mercados como os Estados Unidos e na Alemanha também, muito provocado pelas possibilidades do streaming, né? Por aqui no Brasil, a YouBook é uma pioneira, é a pioneira desse segmento, dessa nova fase do audiolivro, né? Porque é um formato que existia há tempos em outros suportes, como CD. O formato sempre existiu, mas em outros suportes. E então a YouBook é uma pioneira. Eu queria que você fizesse um panorama da situação atual do audiolivro no Brasil. Assim, no Brasil, quem acompanha o mercado de audiolivro vê que ano passado surgiram vários players, né? E players fortes aí que estão vindo com muita vontade. Um retrospecto que eu costumo fazer é que quando a gente lançou o YouBook, a gente lançou em 2014, em 2015 a gente foi para a Feira de Frankfurt, que é a principal feira do setor, e por mais que nos Estados Unidos e na Alemanha já tivesse um boom, pouco ouvia-se falar assim, de pessoas querendo mesmo negociar audiolivro. Então, a gente visitava editoras internacionais e perguntava, eles falavam, não é o momento. Em 2016 começou a crescer mais um pouco. 2017 já era um assunto, não principal, mas já era um assunto claro, já tinham painéis, fórum. E de 2018 em diante, você sabe, né, Léo, parece que foi o assunto principal até de algumas feiras, da Feira de Londres, teve premiação, a gente viu um boom muito grande. Isso chamou muito a atenção do mercado editorial brasileiro. A questão de consumo tem muito a crescer ainda. O Brasil é um país muito grande, eu acho que
O audiolivro, ele de alguma forma, ele consegue popularizar o acesso ao livro, eu acredito muito nisso, o e-book acredita nisso desde o início, mas ainda está atingindo a população que tem mais acesso à internet ou que tem mais acesso a planos de dados melhores, talvez, assim. Mas eu acredito que o boom como mercado já aconteceu aqui no Brasil. Não tem uma editora hoje que não fale de audiolivro. Eu desconheço alguma que não tenha atenção ao audiolivro. Eu acho que o grande boom, e eu acho que isso vai acontecendo aos poucos, é um mercado e amadurecendo no ponto de vista do consumidor, tá? E conhecendo mais, eu acho que o podcast ajuda pra caramba. Grandes canais de mídia estão divulgando podcast, estão divulgando formatos em áudio, os jornais estão fazendo matérias em áudio. Então, acho que isso tudo puxa e favorece o nosso mercado. E, Edu, você falou aí desses novos players, né? Realmente, no último ano, a gente teve, de cabeça, 3 players internacionais entrando no mercado brasileiro, né? Com previsão de mais um entrando a qualquer momento. Ao mesmo tempo, você falou, né, que a gente precisa ampliar essa base de consumidores. Eu fico me perguntando, e eu queria te perguntar isso, na verdade, se a gente não tem player demais para pouco consumidor disso. Como é que você vê o próximo passo? Como é que vocês estão agindo para poder ampliar essa base de clientes? Não, eu acho assim que, graças a Deus, tem player demais, tem bastante player, porque se não tivesse player, não tinha mercado, né? Então, assim, onde é mais fácil você ter sucesso com uma loja de informática? Na Santa Efigênia ou, sei lá, no meio dos Jardins aí em São Paulo, ou usando exemplos de outros bairros do Rio. Então, onde você tem concorrente. Então, onde tem concorrente, tem mercado, e o Brasil é muito grande, tá? Assim, ainda mais quem enxerga até a América Latina, que é o nosso objetivo de crescer cada vez mais, eu diria até que poderia ter mais players. Eu acho que isso não é o grande problema. E quanto mais player tiver, mais vai divulgar, mais vai ter divulgação, mais a gente vai conseguir chegar nessas pessoas que não conhecem. É muito saudável para o mercado e está longe de saturação, na minha visão, tá, Léo? Assim, de player, tá? Eu acho que tem bastante espaço aí, tá? E, Rafa, o livro digital, né, que você está representando, esta outra parte da digitalização do mercado editorial, ele tem um pouquinho mais de estrada aí do que o audiolivro. E eu queria saber de você. Eu tenho a percepção de que essa dicotomia entre livro físico e livro digital é uma coisa que ficou no passado. Isso não existe mais. Mas eu queria saber de você se você, como distribuidor, percebe isso por parte dos editores, alguma resistência em digitalizar seus catálogos, alguma coisa do tipo? Olha, antigamente a maior razão de editores não converterem para transformar o catálogo em digital é do medo de pirataria. Mas isso a gente já descobriu e percebeu que não é mais o caso, sabe? Ninguém mais fala disso, porque já perceberam que o importante, principalmente no mercado que a gente vive, que nós somos uma empresa que distribui conteúdo de entretenimento, estamos competindo com outros produtos de entretenimento de forma diferente, como streaming de vídeos e outras formas de entretenimento. Então, tem muitos clientes nossos que já perceberam que o mais importante é conseguir estar com o seu cliente a todo momento, porque naquele momento você tem que estar lá para poder fazer a venda de impulso ou o consumo por impulso, sabe? Tem uma história até engraçada que eu vi uma vez, que teve até uma empresa de tênis de esportivos que montou uma pop-up shop no parque lá de Ibirapuera, porque ele queria estar lá onde os corredores estariam lá desgastando, sentindo desconforto no tênis para poder vender o tênis. Então, eu sinto que no digital, as editoras que estão digitalizando o catálogo já perceberam que o importante é poder estar onde o cliente está. Sabe? Naquele momento que ele ou ela vê o pega um interesse sobre uma obra ou uma informação e está naquele momento para poder ser consumido. E acho que esse é o que a gente sente.
E você tem um perfil do consumidor de e-books no Brasil? Infelizmente, a maioria das lojas não fornece essas informações. Eu consigo te dizer um perfil, por causa do nosso braço de autopublicação, a gente consegue dizer melhor um perfil sobre autores. Mas, infelizmente, isso é um grande problema no nosso mercado, é que muitos players guardam as informações para si mesmo. Então, a gente não consegue fazer um panorama assim, tão claro de como é o nosso mercado. Eu fico muito feliz que a Nielsen está fazendo o panorama do livro digital esse ano, finalmente, né? Voltou, já tinha acho que 5 anos, 4 anos desde o último panorama, então acho que eu espero que seja uma coisa mais permanente para a gente poder ter uma ideia, né? Porque se falava muito do último levantamento, que teve um faturamento, acho que se não me engano, de 60 milhões no ano, sabe? A quantidade de títulos só estava em 50 ou 60 mil, sabe? E nesse tempo, infelizmente, acho que nós apenas dobramos. Acho que a gente não aumentou mais que isso, que é uma pena. Mas eu sinto que agora, se tem uma coisa para se ver de bom nessa pandemia, é que as editoras estão começando a perceber que eles podem trabalhar com outras formas do conteúdo, que perceberam que eles são gestores de conteúdo, independente do formato, se seja no livro digital, se seja no audiolivro, se seja até em merchandising, sei lá, editores infantis lançando estojo de merenda, essas coisas. Só contextualizando para quem não acompanha esse mercado muito de perto, o Rafael falou aí sobre esse levantamento da Nielsen. Se trata de uma pesquisa que era feita pela FIP, hoje é feita pela Nielsen. A partir desse ano será feita pela Nielsen, que pretende fazer um panorama aí da venda, da produção e venda de livros digitais no Brasil. Esse estudo deve sair agora durante o mês de maio ou começo de junho. E você, Edu, você tem uma visão um pouco mais privilegiada, porque você se comunica diretamente com o consumidor, né? Eu queria saber qual é o perfil do usuário da plataforma YouBook. Assim, no geral, todas as pesquisas que a gente fez são muito parecidas com o perfil de consumidor de livro. Não tem muita diferença. Quando a gente vai para as categorias ali, tem um pouco de diferença, porque acaba que como o audiolivro ele não tem um catálogo muito abrangente em pouco nas informações. Se a gente tivesse a mesma quantidade de algo comparável em todas as categorias, a gente ia conseguir fio de consumo melhor. Mas, assim, no geral, o que a gente vê é que ele é bem próximo ali, hoje, do perfil mesmo, tá? Um pouco mais predominante mulher, e aí a faixa etária, e tem as faixas etárias. A gente tem essas pesquisas, assim, eu nem acompanho muito, que as últimas, eu te digo que eu não vi uma distorção muito grande que pudesse falar para o mercado assim, olha, tem um novo consumidor, assim, aqui, tão grande. Então, tem sim, porque as pessoas estão com fone de ouvido, as pessoas elas estão consumindo de outras formas. Eu acho que até esse público mais jovem, mais antenado com a internet, ele está vindo mais pro livro, assim, mas eu não arrisco dizer que é muito diferente do perfil hoje que é consumidor de livros, não. A gente está gravando essa conversa no finalzinho do mês de abril, então a gente tem um pouco mais de um mês de medidas de isolamento social e fechamento das lojas, né? As lojas foram fechadas aqui em São Paulo, se não me engano, no dia 23 de março, ou seja, tem um pouco mais de um mês. Vocês percebem um aumento no consumo tanto do audiolivro quanto dos livros digitais? Olha, eu vou te dizer da nossa experiência, né? A gente está assim, eu vou comparar o mês passado com o mês atual, né? A gente já teve um crescimento de 26% no mês, e a gente só está pegando as informações dos mercados de venda à la carte, que eles informam quase que
com atraso de um dia e tudo mais. Os mercados de assinatura, né, que são as bibliotecas digitais, normalmente demoram mais ou menos uns 3 meses para informar, mas eu sinto que a gente está tendo assim um segundo boom, né, como foi de alguns anos atrás, quando tinha o pessoal mais empolgado. Mas eu sinto que um dos nossos maiores aliados para a volta do livro digital, eu diria, são até as fintechs, porque eles estão dando acesso ao dispositivo necessário, né, para o nosso cliente poder consumir o nosso produto, que são os cartões de crédito mais baratos e de até limites mais baixos, né? Tem um grande player no mercado que começa as pessoas com limite de R$50. Com R$50 você compra uns 4, 5 livros digitais ou até mais. A gente tem livros de 90 centavos na nossa plataforma de autopublicação, né? E junto com isso também essa pandemia está forçando muitas pessoas a ter que registrar, regularizar o seu CPF. E com isso eles vão ter também acesso a essas ferramentas para poderem consumir o nosso produto. Então eu sinto que pode não ser uma coisa, tem nada a ver com o nosso mercado, e isso vai influenciar positivamente o nosso mercado. E você, Edu? Do nosso lado, veio uma chuva de demandas, assim, a gente fez parcerias com grandes bancos, eu não sei se vocês acompanharam durante esse mês, então vieram grandes empresas convidando a gente, grandes operadoras de telefonia, convidando a gente para fazer condições especiais, para mostrar mais o produto, para mostrar mais as vantagens do digital. Mas eu acho que também, se a gente for pensar no mercado tradicional, com as editoras, você está acompanhando de perto, Léo, eu tenho certeza que as vendas pela internet subiram muito, assim, das editoras. Então, e elas voltaram mais a atenção. Esse mercado ele teve um fenômeno de crise, uma pré-pandemia, ano passado e retrasado, com essa dificuldade aí das grandes redes de livraria, de 2 grandes redes de livraria, que obrigaram as editoras a procurar outros caminhos, e muitas delas já foram focando no digital, no POD, enxergando outros formatos. Então, eu vejo que elas já, meio que aquela pré-crise ali, já veio preparando eles, e agora o mercado ele até entrou um pouco mais maduro aí nesse momento de pandemia. Fico feliz quando eu vejo iniciativas de apps de entrega, fazendo entrega de livros também. Eu acho que isso é fundamental. Se entrega uma coisa perecível, por que não pode entregar um livro, né? Que não pode cair no chão, não quebra, não estraga, tal. Então, eu acho que o lado bom é que todos nós estamos sendo empurrados aí para uma mudança, e para uma mudança boa, né? Então, é isso que eu tento enxergar. E pro digital, com toda certeza, para todo mundo melhorou a demanda em todos os formatos, assim, todos os suportes. Só complementando isso que o Edu disse, outro dia a gente estava conversando lá para o podcast do Publish News com o pessoal da Companhia das Letras, e eles apuraram um crescimento de 50% nos canais de marketplace, onde a Companhia das Letras mantém uma loja, né? Isso é uma coisa super importante mesmo de se ressaltar, que os players do mercado estão achando novos caminhos, né? Edu, eu queria aproveitar que a bola ainda está contigo. Você acredita que esse momento dessa crise provocada pela pandemia pode ser um mote acelerador desse processo de conversão dos títulos das editoras para audiolivro? E depois eu quero que você também responda isso, Rafa. Se falta alguma coisa para esse processo de digitalização dos catálogos de livros? Olha, Léo, com toda certeza. Assim como a gente foi obrigado a usar o Zoom, que é essa ferramenta, o Hangouts, assim, a gente não teve opção, sabe? A gente teve que buscar formas de se comunicar e de ter encontros sociais, de comemorar aniversário pela internet e de fazer reunião com tanto profissional quanto com os amigos pela internet. Quando surgiu a quarentena, muitas editoras já tinham audiobook, vieram pedir mais divulgação, e muitas editoras que já estavam com catálogo para gravar aceleraram, vieram pedir, olha, vamos gravar mais, vamos gravar mais, vamos gravar mais.
a gente passa por uma dificuldade. Hoje o e-book tem 16 ou 17 estúdios e está fechado. Então, a gente teve que se reinventar até nisso daí, como que a gente cria ambientes de gravação que continuem com a qualidade e a gente não pare a produção, até aumente. Isso é um desafio, está sendo um desafio para a gente, que a gente está conseguindo vencer. Mas, com toda certeza, isso está dando um empurrão muito grande para todos os formatos. Tá? Chegando até no POD ali, eu acho que todas as editoras... Esse momento é um momento que todo mundo falava, eu não tenho tempo para pensar nisso, não tenho momento para pensar nesses formatos, o meu formato básico, que é o impresso, já me dá trabalho demais, só que agora não. Você está em casa, você é obrigado a pensar de como que o seu produto ali, como que o seu conteúdo vai te gerar mais faturamento. Então, isso empurrou todo mundo aí mais para o lado digital, mas para trabalhar todos os formatos, e-book, audiobook, impresso, tudo. Estou falando como um todo, assim, tá? E, Edu, antes de devolver a bola para o Rafa, eu queria saber os custos de produção de um audiolivro. Eu sei que são variáveis, a depender do narrador, etc., mas você tem um custo médio de quanto custa converter um livro para áudio? Léo, assim, eu vou te dizer, porque eu não vou abrir os nossos custos, porque o que a gente fez? A gente montou uma fábrica. Quando você monta uma fábrica, e você faz em volume, você consegue condições muito favoráveis. Então, você tem visto aí que é divulgado, tem montado mais estúdio. Nossa equipe cresceu muito, assim, menos. E aí a gente fica com um custo bem interessante. De mercado, que eu ouço falar de estúdio e tal, que a hora gravada varia entre R$ 1.000 e R$ 1.500, mas eu também não tenho como validar isso aí, a hora finalizada de um livro, tá? Mas eu não tenho... isso é mais o que eu ouço falar, assim, tá? Mas pensando assim, para uma editora, é uma coisa que você investe uma vez e depois você não tem que investir mais em nada, né? Então, de repente, para livros estratégicos ali é um valor interessante, mesmo se elas quiserem investir sozinhas. E você, Rafa, você acha que esse processo, esse cenário pode acelerar esse processo de digitalização? Eu estou com dificuldade de falar isso, né? Eu acho que uma das maiores... Digitalização. Eu acho que o livro digital, não, eu tenho certeza, que o livro digital tem uma vantagem sobre o áudio, porque você não precisa, de repente, de um estúdio grande, tudo mais para produzir o conteúdo. Você consegue inserir a produção dentro do seu fluxo normal de produção do impresso. Mas no momento que você está exportando para o formato PDF, tudo mais, você consegue já criar a exportação já do produto do formato EPUB. E você vê, pelo menos as editoras maiores aqui no Brasil já fazem isso, mas lá fora até as menores já inserem isso naturalmente no seu fluxo, porque eles perceberam que era mais fácil você treinar, de repente, o seu produtor gráfico para já poder produzir o produto naquele formato já, porque a pessoa já trabalha já, então acaba já embutido no custo. Sabe? Você não precisa, você de repente gasta com treinamento e tudo mais, e depois acaba tendo uma questão interna. E é relativamente simples e é bem mais barato, sabe? Mas também, se você tiver pressa, né, você também pode trabalhar com parceiros de conversão, sabe? O preço médio é muito mais barato, sabe? Você pensa na produção de um livro digital, que depois você pode replicar infinitamente pela quantidade de transações, né? É ínfimo comparado com um livro, sabe? Você consegue pegar livros digitais e produzir por R$200, R$300, sabe? Então, é muito menos de qualquer tiragem que você irá fazer. Acho que só perde para POD, que você acaba, de certa forma, não gastando nada, né? Você só gasta na hora da transação. Não, mas você gasta da mesma forma, né? Porque você tem que é verdade, porque você está produzindo o formato, né? Que depois será replicado, verdade. Eu acho que para o catálogo de lançamento é mais fácil, nesse caso daí. Mas o problema é aquele catálogo lá atrás, aquele long tail lá, que é difícil você
digitalizar tudo, que aí multiplicar por 300, de repente, já fica mas, cara, eu vou te dizer, o mais difícil do catálogo antigo é questão de direitos, sabe? É que você, de repente, tem que lidar com herdeiro, essas coisas, de repente. Como é o caso do Ray Bradbury, né? O herdeiro do Ray Bradbury, que o cara não queria o livro dele digital de jeito nenhum, mas morreu, né? Aí o filho recebeu uma carta de alguém que tinha uma restrição, não sei se foi de movimento, de visão, que não conseguia consumir o produto dele no formato lá que o autor original queria, que tinha que ser no papel, sabe? E isso comoveu o herdeiro e eles acabaram fazendo uma versão digital. Então, eu acho que também essa pandemia vai facilitar também essa regularização dos contratos antigos. Então, eu diria para as editoras aproveitarem agora para regularizar isso. Vai ser mais fácil, de certa forma. A hora da limonada, né? Exatamente. Apareceu aqui na nossa conversa algumas vezes a palavra, a expressão POD, né? Que para quem também não está acompanhando muito de perto o mercado, é Print on Demand, impressão por demanda, que é quando o sujeito compra o livro numa loja e esse livro é produzido, ele é impresso especificamente para aquele cliente. Então, não tem estoque, não tem esses custos de armazenagem. Então, o sujeito deu um clique, comprou, a gráfica imprime e entrega. Esse é o processo de POD que a gente citou diversas vezes, achei que valia a gente abrir esse parênteses aqui. Eu queria lembrar um pouquinho de outras indústrias, né? Em especial a do audiovisual e a da música, que foram absolutamente transformadas pelos modelos de assinatura. A gente tem experiências também, o Rafa até já citou, né, que ele já apurou um crescimento de 26% nas vendas à la carte, mas que essas vendas por subscrição só vão vir daqui a algum tempo. Mas é um modelo perto, por exemplo, do Netflix ou do Spotify, são modelos pouco adotados pelos consumidores de livros no Brasil especificamente, né? Vocês acham que esse modelo de negócio pode ser um modelo vencedor e conquistar grandes massas de leitores a partir de agora, o Rafa? Eu acho que tudo Edu, porque o seu caso é diferente, né? Que você atua basicamente nesse modelo de assinatura. Eu acho que tudo depende do tipo do consumidor, sabe? Porque aquele consumidor que tem vamos dizer, uma renda mais estável, eu sinto que investe mais em assinatura, porque vai ter aquele custo que você vai ter acesso, tipo, é uma coisa que você já coloca lá, como é um custo mensal, sabe, como se fosse o custo do seu supermercado, aquela coisa todo mês e tudo mais. Mas aquele que tem isso eu tô quase que especulando, mas eu sinto pelo que eu vejo em outros mercados. E eu sinto que o mercado que a pessoa não tem tanta certeza de quanto vai gastar por mês, a compra à la carte é um pouco mais segura, porque ela sabe que esse mês vai poder consumir e vai ser dele, né, daquela pessoa para o futuro, né, esperado, porque já é aquisição. Enquanto que no outro você só tem o acesso conforme você vai pagando. E de repente, se você tiver que cortar, você perde o acesso completo do seu entretenimento. Mas não sei também, o livro é um produto que eu algumas vezes até o pessoal reclama um pouco de mim quando eu falo isso, que é um produto meio descartável, porque a maioria dos livros você só consome uma vez. Eu sei que existem algumas pessoas, não, eu leio aquele livro 20, 30 vezes, mas em grande maioria das vezes o livro é uma coisa que você consome uma vez e depois fica lá de decoração em casa, né? No caso do impresso. Enquanto no digital, não, você lê uma vez e fica lá no fundo do seu celular ou na sua conta atrelada a uma das lojas de onde você fez a aquisição e fica assim, mas tipo esse é
o caminho. Tipo, o legal é que a gente está vendo muitos modelos de negócios diferentes, sabe? Esses são dois que a gente cita. Tem os atrelados a telefonias, porque já está embutido no contrato da pessoa, do pós-pago. Então, a gente tem um acesso a um cliente que a gente normalmente não teria. E a gente também tem outros modelos que a gente vai começar a testar, que eu não posso entrar em detalhe hoje, que a gente deve estar lançando hoje um dos modelos. E eu espero que, de repente, com esse piloto passando, a gente conversa, Léo, para poder divulgar. Vai ser uma coisa bem interessante. E você, Edu, o Rafa citou esses acordos com telefonias, né? A YouBook, isso é muito presente na lida da YouBook, esses acordos com telefonias, buscando clientes de subscrição. Assim, a nossa tese inicial foi justamente a bancarização das pessoas, tá? As pessoas não têm cartão de crédito quando tem um limite pequeno, e esse limite aí, às vezes, ele quer usar para comprar alguma coisa da linha branca, de repente ele não vai fazer uma assinatura. Enquanto com esse boom do acesso à internet, de smartphone, todo mundo separa um dinheirinho ali para colocar crédito de celular ou fazer uma conta pós-paga, controle, essas coisas. Então, a nossa tese sempre foi essa, foi ter um serviço que chegasse no maior número de pessoas possíveis. Hoje, se eu fosse falar uma comparação do YouBook não só em modelo de negócio, mas no catálogo ofertado, a gente tem muito mais um modelo parecido com o do Netflix, porque a gente não se prendeu só ao livro, a gente viu que a assinatura de livro, ok, é ótima, e indo muito nessa linha de raciocínio, Rafael, que o livro em papel, ele vira um status para você depois. Muita gente compra e nem lê. A gente vai em Bienal, a gente participa de todos, eu vejo o pessoal com carrinho de livros, assim, comprando com preço mais barato, eu penso, como que esse pessoal vai ler tudo? Mas aí é outra coisa, eu não vou julgar, mas é uma questão de status que fica ali na sua estante e é ótimo. O livro digital não aparece, o filme não aparece mais, a música não aparece mais. Então, acho que cada vez mais, e aí o mercado de música e o mercado de cinema vieram comprovar isso, que as pessoas não querem ter uma coisa digital. Elas podem basicamente pagar pelo uso, que é o que a gente propõe, é o que a gente acredita desde o início do YouBook, indo muito mais nessa onda. O Léo sabe que ali desde o início a maré, a gente começou a remar contra uma maré, ainda mais no mercado editorial, que é quando a gente começou, a gente só tinha livro, era muito mais conservador nesse sentido, mas eu acho que o próprio hábito de consumo em vários segmentos provam que a assinatura é um modelo viável. Até o Windows é assinatura, o Office e outros produtos que você não quer mais ter uma caixa do Windows na prateleira. Para que você vai ter aquilo ali? O CD você já não consegue mostrar mais, sabe? Mas eu acho que o livro não. O livro te empodera, mostra conhecimento, mostra ali a sua linha de seu estilo de vida, essas coisas. Então, por um modelo digital, eu acho que as pessoas querem consumir, elas não querem mais essa coisa de posse, de ter. Então, é por isso que a gente acredita muito que o modelo de assinatura pro digital ele é vencedor. Assim, ele consegue atingir mais gente, ele consegue divulgar mais o livro. Citando exemplo de operadoras de telefonia, a base que a gente tem acesso de divulgação são milhões de pessoas. Então, você imagina um livro, eu pegar e mostrar a capa para milhões de pessoas. Quando elas olham aquilo no celular, elas chegam na livraria, vê aquele produto físico ali. Vocês não acham que tem uma influência, que isso daí não vai, como marca, como capa, não vai ajudar a aumentar o consumo? Então, a força do digital, eu acho que ela é justamente para isso. Assim, ela é um complemento, ela ajuda muito o mercado físico. Assim. E o streaming, por ele ter o acesso, você não tem medo de tocar, igual a gente vai numa livraria, a gente abre o livro, vê, lógico que você não vai sentar ali para consumir, mas você olha, experimenta, rola o catálogo, vê e tal, ele divulga muito mais, ele é um modelo que eu acho que nos dias de hoje, assim, eu acho que o mercado de cinema e de música tiveram muita resistência nisso, tá? Pelo que eu li aí do passado, eu não sou nenhum profundo conhecedor. O nosso mercado editorial, ele chegou um pouquinho depois, mas eu acho que a gente vai ver que a conta fecha, que é volume versus margem individual. Então, a música, eu lembro que a gente falava assim,
quando surgiu o Napster, que você podia baixar música de graça, tá? Ah, não, algumas pessoas justificavam, ah, não, eu baixo de graça porque o preço de um CD é proibitivo. Hoje, qualquer streaming de música vai de R$ 9,90 a R$ 15,90, você tem 3 milhões de músicas. Você vai piratear? Você não precisa mais, porque o tempo que você vai usar para piratear vai ser muito maior, colocando em risco tudo. Então, acho que o volume ele faz a conta fechar muito bem, tá? Chegar no maior número de pessoas, entregar o consumo para o maior número de pessoas em todos esses mercados. Eu acho que é por isso que esse modelo é vencedor. Muito bem. E agora eu queria saber de vocês, eu queria que vocês tirassem a bola de cristal aí da gaveta, e eu queria que vocês imaginassem os seus respectivos mercados no pós-pandemia. Como é que vai ser esse futuro próximo do audiolivro e o futuro próximo do livro digital? Vai lá, Rafael. Falei muito já. Depois eu vou. É sempre perigoso, né? Tirar uma bola de cristal. Porque acho que foi muito engraçado que no início do ano teve um comediante português que usou vários exemplos desses profetas de final de ano, de horóscopo, dizendo que esse seria o melhor ano, não sei o quê, e ninguém viu essa pandemia chegar. Então eu fico muito em cima do muro de fazer previsões. Mas o que a gente consegue, tipo, uma previsão que eu sempre faço, tipo, independentemente de falar isso, é que eu sinto que cada vez mais algumas restrições da comercialização de livro digital vão cair. Então, uma questão que eu sempre ponho é o de idioma, porque com impressos normalmente era negociado, restrições territoriais, no português, você só vai vender no Brasil, Portugal e os países lusófonos africanos. E eu sinto que cada vez mais pós o digital as pessoas vão começar a fazer aquisição de idioma, sabe? Baseado nisso, vai produzir o produto para o idioma e de repente eles vão fazer parcerias com representantes locais sem fazer necessariamente a venda da produção local para uma produção local para trabalhar assim. Então eu diria que nesse ponto vão se tornar mais comuns versões mundiais do idioma. Consumo vai continuar crescendo porque os celulares vão continuar crescendo, os smartphones, né, o acesso a smartphone, que se antes era uma ferramenta muito importante, vai continuar. Como eu falei mais cedo, com regularização de CPFs, principalmente aqui no Brasil, as pessoas vão começar a ter acesso a essas contas digitais, então vão conseguir consumir mais e vão começar, eu espero, né, e vão começar a perder um pouco desse preconceito com o formato. Que, cara, Brasil não, livro digital, livro conteúdo que nem refrigerante, vamos dizer, a Coca-Cola, né, por exemplo. Tipo, existe ela em lata, em garrafa de plástico de 2 litros, de 600 ml, de 300, existe ela de vidro, existe ela tipo na maquininha como se fosse de chopp, e é tudo Coca-Cola, tipo, independente do pacote que ela vem. E o livro, né, ele é a mesma coisa, simplesmente um conteúdo que ele vai ser consumido de uma forma diferente, sabe, ou por áudio, ou quando é o caso de venda de direitos, acaba vira um filme, ou vira uma radionovela, qualquer coisa assim, como também em produção de impresso, em versões menores, capa dura ou digital. Eu sinto que cada vez mais as editoras vão perceber que elas são grandes gestoras de conteúdo e não só produção de livro impresso. Poxa, até as gráficas estão descartando o livro impresso para fazer máscara, sabe? Que eu recebo de e-mail de gráfica chinesa oferecendo máscara em vez de impressão, sabe? Isso eu sinto que é mais esse caminho. Eu concordo com o Rafael, assim, que o formato o conteúdo é o conteúdo. Agora, não adianta chegar para um cara que não gosta de ler e entregar um livro para ele. Ele não vai abrir o livro, sabe? Eu tenho que o livro tem que chegar nele de uma dessas formas aí que o Rafael citou. Eu vejo que o preconceito para o formato já é de quem lê, tá? Então, quem lê o livro físico, de repente, tem preconceito. Mas a maioria ali, a grande oportunidade do mercado é quem não lê, é quem não está habituado, é quem não conhece formato nenhum. E aí você pode apresentar para ele, olha, tem uma coisa maravilhosa aqui em áudio, tem uma coisa maravilhosa aqui eletrônica. E eu acho que
o consumo digital como um todo já subiu nessa pandemia. Os hábitos mudaram, as pessoas aprenderam a mexer em ferramenta de videoconferência, as pessoas estão aprendendo cada vez mais a ter que se virar com o digital. E isso aqui, falando de Bibliomundi e o Book, é fantástico para a gente, porque a gente acredita e a gente fez ali o nosso investimento nas nossas empresas focando no digital. Então, com certeza, é benéfico. Eu acho que vai sofrer mais quem está aí, de repente, o mercado imobiliário, que aluga salas para as empresas, aí vão sofrer um pouco mais, porque as pessoas viram que a tecnologia pode ajudar muito e fazer você ter uma vida normal dentro de casa, sem pagar preços de aluguéis proibitivos aí. Então, acho que muita empresa vai repensar nisso daí. Então, como eu falei lá no início, todo mundo vai ser impactado de uma certa forma. É lógico que para o nosso lado não vai ser só positivo, mas eu estou muito otimista aí, tá? Muito bem. Então a gente vai encerrando aqui esse papo. Infelizmente, acho que a gente tinha assunto para mais meia hora de conversa, mas enfim, temos uma delimitação de tempo. Eu queria agradecer Rafa e Edu pela conversa, acho que foi ótima. Kamilovski, contigo novamente aí. Obrigada, meninos, Léo, Rafael, Eduardo, por mais esse bate-papo esclarecedor. Eu sou uma grande entusiasta de ambos os formatos, como editora. Enfim, é um aprendizado conversar com vocês cada vez que a gente se encontra. Então, obrigada a todo mundo que nos assistiu até aqui. E gente, na próxima, em nome do eu agradeço. Eu agradeço também, obrigado. Posso falar? Que deu uma falhada aqui. Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo, que separou aí esse tempinho para ouvir a gente. Eu estou gerando um voucher de degustação que vai ser Rio 2C, que vai dar 30 dias grátis para todo mundo que está aqui para poder experimentar o YouBook. Então, você acessa youbook.com, clica em voucher promocional ou acesse agora. A gente coloca o caminho aqui certinho e coloca o cupom Rio2C, que eu estou oferecendo aí uma degustação de 30 dias grátis para todo mundo que quiser experimentar. Estão super convidados, a gente tem muito conteúdo legal para entregar.